Irmãos, difícil cantar e administrar o nervoso de pregar pela primeira vez aqui. Mas vamos lá, né? Deus nos chamou, a gente precisa dizer sim. Né? Eu não gosto de recusar os convites. E aí a gente se prepara e Deus faz a parte deles, né, irmãos? Convido os irmãos nesse momento a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, a partir do verso 23, vamos ler do 23 ao 27. Amém? Amém. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar. Santo e bondoso Deus, tua palavra, Senhor, será aberta nesse momento, Pai. Estamos com ela nas tuas mãos, mas queremos te pedir, Senhor, que o Senhor imprima a tua palavra no nosso coração, Senhor. Que nós possamos sentir a presença do teu Santo Espírito. Que não seja eu, Senhor, uma pecadora miserável, mas que a tua voz possa ser ouvida nessa noite aqui nesse lugar, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 23, diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Queridos, aqui Paulo está trazendo uma mensagem a nós nessa noite, e nós falaremos um pouquinho sobre as Olimpíadas, a Olimpíadas da Fé. Nós estamos numa corrida espiritual. Talvez alguns de vocês aqui que gostem de esportes, eu gosto um pouco de assistir futebol, mas vocês, alguns devem lembrar, aí talvez bem fresco na memória de alguns, a derrota do sábado passado do Brasil para a Argentina na Copa América, né? Triste para nós, mas alegria para eles. E a vida é assim. Mas a Copa América terminou e o mundo já se fala nesse momento das Olimpíadas de Tóquio. Dia 23 desse mês, começam as Olimpíadas, onde atletas do mundo todo se preparam, trabalham arduamente para participar desse evento e concorrer a uma medalha. Nesse texto que Paulo nos traz nessa noite, ele fala justamente de uma corrida. Todos nós, de alguma forma, buscamos o prêmio, mas nós, como cristãos, buscamos o maior prêmio, aquele que é incorruptível, o prêmio da salvação. As pessoas buscam o esporte talvez para trazer algum alívio ao sofrimento, ao tamanho do sofrimento que muitos foram envolvidos por conta da pandemia. Mas quando Paulo ele escreve aos crentes de Corinto, ele faz uma comparação da caminhada cristã com a corrida física, né? As Olimpíadas, as disputas, as medalhas. E eu estava dando uma pesquisada na internet sobre o que os atletas eles precisam para estarem tão aptos a concorrer a um prêmio tão requisitado, tão nobre como uma Olimpíada a nível mundial. E uma das primeiras características que eu vi é disciplina. Um atleta, para concorrer a uma maratona, a uma competição de alto nível, ele precisa ser disciplinado. Os clubes não aceitam a indisciplina. E trazendo uma reflexão para nós, como cristãos, que estamos na corrida da fé, nós também precisamos ter disciplina. Se nós não tivermos disciplina na nossa corrida, na nossa caminhada cristã, nós não alcançaremos o sucesso. Porque nem sempre dá vontade de ler a Bíblia.
Nem sempre dá vontade de ir à igreja. Nem sempre dá vontade de orar. Mas eu tenho disciplina na minha vida espiritual. Eu vou fazer isso porque eu sei que é necessário para a minha vitória espiritual com Deus. Mais uma coisa que um atleta precisa: concentração. Um atleta precisa de concentração, alto nível de concentração. 1 minuto, 1 segundo de distração pode lhe custar uma medalha. Não pode ter erros, não pode se distrair. O nível de concentração precisa ser altíssimo. E nós, como cristãos também, que estamos nessa corrida, assim como Paulo estava, nós também precisamos estarmos concentrados na nossa vida espiritual. Porque a Bíblia diz que os anjos de Deus, eles andam aonde? Ao nosso redor. Mas o inimigo de Deus, ele anda aonde? Ao nosso derredor. Procurando oportunidades que nós possamos dar para que ele possa nos destruir. Então, é fundamental que nós, como cristãos, nós sejamos e estejamos sempre concentrados na nossa vida espiritual. Outra característica: dedicação. Um atleta precisa ter garra, querer fazer mais, querer fazer melhor, querer fazer bem feito. Querido, se eu escolhi a Cristo, se eu escolhi pertencer a esta igreja, se eu decidi mudar de vida, por que para Deus eu não posso fazer o melhor? Por que eu não posso ter a dedicação que às vezes um atleta tem por conta de uma medalha que passa, que se corrói com o tempo? Nós, como cristãos, queridos, precisamos nos dedicar na obra do Senhor. Não nos deixar abater por problemas, dificuldades, críticas, situações. Eu vejo, às vezes, cristãos que esmorecem por conta de críticas. Nós não devemos ter medo da crítica. Nós estamos fazendo a obra que anjos gostariam de fazer, de estar em nosso lugar. Não podemos ter medo das críticas. Outra característica: precisamos ter paixão. Paixão por Deus, a quem nós seguimos. Paixão pela igreja a qual nós frequentamos. Um atleta que ama o esporte, que tem paixão pelo esporte, ele faz tudo em prol do seu clube, em prol da sua medalha, em prol dos seus objetivos. Nós, como cristãos, também precisamos ser apaixonados por essa igreja. Porque quando as dificuldades vierem, nós seremos os primeiros a defendê-la. Quando as adversidades surgirem, nós continuaremos firmes e fortes ao lado do Senhor. Um atleta precisa também, queridos, de motivação. Um atleta precisa de motivação, não precisa? Porque se ele cair, é a motivação que vai dar força para ele levantar. Se ele sofreu uma contusão, a motivação que ele tem vai fortalecê-lo para que ele volte logo à sua qualidade física e volte para as competições. Precisamos aprender a superar obstáculos. Problemas, eles vão surgir no caminho. Mas nós precisamos superar os problemas. Precisamos, como cristãos, dizer sim, estar prontos, aptos a dizer sim. Trazer ideias, trazer novidades, trazer alegria para a casa de Deus, transpor as dificuldades, ver coisas boas, ter força de vontade. Isso é ter motivação. Isso é ser um cristão motivado. Um atleta também precisa ter comprometimento com a equipe e seu país. Ele precisa defender sua equipe. Não desistir por qualquer frustração ou porventura por uma derrota. Já pensou se os atletas desistissem por uma derrota? Já pensou se o Brasil desistir agora porque perdeu a Copa América? Acabou o futebol. Mas não. Um atleta que ele tem comprometimento com sua equipe, ele pode até cair, ele pode até perder, ele pode até ter obstáculos, mas ele levanta, porque ele tem compromisso com a camisa, ele tem compromisso com a equipe. Nós, como cristãos, queridos, na nossa caminhada cristã, nós caímos, nós tropeçamos, nós erramos, mas nós temos um compromisso com Deus. Quando nós descemos as águas batismais, nós assumimos um compromisso com Deus. E isso precisa estar bem claro na nossa mente, para que nada possa nos fazer esmorecer na caminhada cristã.
para que pandemia não enfraqueça a nossa fé, para que problemas internos da igreja não enfraqueçam a nossa fé, mas que nós consigamos prosseguir. Além dessas características, queridos, um atleta olímpico, para chegar a competir numa Olimpíada, ele precisa de muita preparação. E eu fiz uma pesquisa rápida, eu já falei que eu gosto um pouquinho de esportes, né? E eu vi que um atleta, para ele competir, para ele estar no nível dos demais, ao nível mundial, ele precisa de algumas coisas. Uma delas, eu descobri que um atleta olímpico, para ele competir, ele precisa de treinos intensos de 1 ano e meio a 2 anos de antecedência da prova. Ou seja, as Olimpíadas começarão agora em julho. Mas os atletas que vão competir nas modalidades da maratona, eles já tiveram que estar se preparando muitos anos antes. E o que envolve esse preparo? O que é necessário? Um atleta precisa ter preparo técnico. Ele precisa saber, aquele que corre, ele precisa saber quando pegar o impulso, quando diminuir a velocidade, como que respira. Eu, quando estava no ensino fundamental, no ensino médio, eu gostava de competir pela minha equipe, né? Ninguém diz hoje, né, gordinha do jeito que eu tô, mas eu já fui, né, uma atletazinha básica da minha escola e eu gostava de correr. Corria muito, ganhava várias medalhas, mas o meu professor, ele dizia assim, eu corria percursos pequenos e alguns poucos longos, mas ele dizia assim, pegue impulso, não para, vai velocidade máxima. E aí eu conseguia, ganhava as corridas. Mas quando o percurso era longo, eu queria fazer o mesmo. Sair no impulso, no pique. Quando chegava na metade, já não aguentava mais. O corpo já estava... E aí ele dizia assim, quando o percurso é longo, você vai na manha, tá na última volta, você acelera, que aí você tem gás. As outras vão estar lá todas cansadas e você vai conseguir chegar. Preparo técnico. A gente precisa se preparar. Outra coisa que um atleta precisa, aulas teóricas. Ele precisa conhecer do esporte, ele precisa saber de tudo, de todas as características do esporte, ele precisa estar ciente das regras, para que ele possa ser bem sucedido. Treinos de execução de no mínimo 12 horas diárias. Nós temos 24 horas no dia, 12 horas um atleta tira só para treinar. Ou seja, ele pega aí das 6 da manhã até umas 6 da tarde, se você não parar para comer e tudo mais, né? Direto. Então, imagina, é muito intenso. Ele precisa de acompanhamento alimentar com nutricionista. Um atleta não come o que quer. Ele come o que a nutricionista diz que ele precisa comer. Ele come nas proporções certas. Ele faz 5 refeições diárias nas proporções exatas. Eles precisam de 8 horas de descanso. E eles sacrificam o tempo com a família. Um atleta não tem final de semana. Muitos sacrificam todo cantinho de tempo que tem em prol dessas maratonas. São exaustivos, é uma rotina intensa. Por quê? Eles almejam o tão sonhado ouro. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas só uma medalha, tudo isso, né? Tudo isso. Será que a família vale menos do que uma medalha? Mas eu fui ver, vocês sabiam que o valor que o medalhista individual, não estou falando aqui de clubes, individual, ele recebe, se ele ganhar ouro, ele recebe em torno de 250 mil reais. Se ele ganhar uma prata, ele recebe em torno de 155 mil reais. E se ele ganhar a medalha de bronze, ele leva para casa em torno de 50 mil reais. A gente pode pensar assim, nossa, mas é um dinheirão. Mas no mundo de hoje, dependendo da casa que você quiser comprar nisso, você compra, se você ganhar a medalha de ouro. Agora imagina, são muitos que competem, só 3 levam medalhas, só 3 levam dinheiro. Mas esses atletas, eles se dedicam, eles acreditam que em 2 anos eles estarão preparados, aptos para competir nessa maratona. Porque eles podem ganhar dinheiro, fama e podem entrar aí para a galeria dos medalhistas. Paulo, queridos, nesse texto que lemos hoje aqui em 1 Coríntios, ele fala que nós devemos correr sim, mas nós devemos correr sem parar.
para alcançar a coroa que ela é incorruptível. É como se Paulo estivesse dizendo assim: filhinhos, se um atleta ele faz tudo isso que eu acabei de colocar aqui para vocês, que nem eu sabia tudo isso, mas se um atleta ele passa por tudo isso, ele faz tantos sacrifícios, ele se exausta, ele se cansa. Imagina nós, queridos filhinhos, você que aguarda Jesus, você que deseja ver Jesus voltar, você que sonha com o céu, você que um dia foi resgatado do mundo, que deseja um mundo melhor. Por que nós muitas vezes não fazemos muito mais do que esses maratonistas fazem? Queridos, nós dedicamos tanto do nosso tempo para coisas que se acabam nesse mundo, que às vezes perdemos de vista qual deveria ser nosso maior empenho, nossa maior conquista. Um atleta precisa de preparo. Nós cristãos também precisamos de preparo. Também precisamos de técnicas para desenvolver a nossa vida espiritual. E quais seriam essas técnicas? Qual tipo de preparo que nós precisamos? Eu destaquei alguns. Estudo da Bíblia. Primeira coisa. Sabe, queridos, eu tenho observado que a tecnologia, ela nos trouxe muitas coisas boas. Mas ela também nos deixou preguiçosos na leitura da Bíblia. Porque antigamente nós precisávamos trazer a Bíblia para a igreja. Hoje as pessoas trazem o smartphone. E aí acaba, sabe o quê? Nós não lemos a Bíblia nem no smartphone, nem a Bíblia física. E qual o resultado disso? Crentes fracos na fé, que se deixam levar por qualquer vento de doutrina que circula pelos YouTubes da vida. Crentes que se preocupam mais com a fé do irmão do que na sua. E se o irmão talvez não deu o bom testemunho que ele achou que deveria, sai da igreja. Porque a sua fé, ela não está baseada na Bíblia. Não conhece a palavra de Deus. Não tem um relacionamento com Ele. Não aprenderam a beber na fonte. Outra coisa que nós precisamos, queridos, é vida de oração. Tempo de intimidade com Deus. Ele é o melhor técnico que nós temos na vida. Ele sabe tudo. Os macetes que nós precisamos para ser felizes. Ele nos orienta. Ele vai saber nos ouvir quando nós estivermos cansados, desestruturados, talvez emocionalmente, talvez passando por alguma dificuldade, fracos na corrida. Ele vai saber nos dar a orientação que precisamos para continuarmos nessa caminhada rumo ao céu. Precisamos ouvir os conselhos desse técnico, porque só ele pode nos dar a vitória. Como que nós podemos ganhar a corrida sem técnico? Não podemos participar sozinhos. Precisamos dar testemunho. Nesse texto que eu li aqui no finalzinho, Paulo ele tem uma preocupação muito grande, porque ele queria pregar o Evangelho, ele queria que a igreja estivesse com os olhos em Jesus, pronta, preparada para ver Jesus voltar, mas ele também tinha uma preocupação com ele. Queridos, nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos ser testemunhas de Jesus nessa terra. Nós precisamos colocar as pessoas que estão lá no mundo nessa caminhada, nessa corrida da fé. Mas nós não podemos nos esquecer que nós também fazemos parte dela. Nós não podemos nos esquecer que nós também somos atletas espirituais. Vida em comunidade. Nós pertencemos a esta igreja, queridos. Nós escolhemos fazer parte da igreja adventista do sétimo dia. Nós conhecemos essa igreja. Então, queridos, nós precisamos, assim como os atletas que aprenderam a viver em prol de sua equipe, nós precisamos aprender a viver em comunidade. Hoje a igreja está cheia, mas quão triste é quando a gente vem e vê a igreja vazia. Sendo que muitas pessoas conhecem, pertencem a essa igreja. Então, se você pertence, queridos, venha à igreja, participe da igreja, se envolva com as atividades da igreja. A igreja tem tantos departamentos lindos, prontos para você fazer parte deles e usar seus dons em prol do Evangelho. Sabe, quando eu era adolescente, eu enfrentei muitas dificuldades na minha casa. Em algum momento eu posso contar com vocês. Mas chegou um ponto tão difícil que eu já não sabia o que fazer da vida. Mas eu encontrei a igreja. E lá eu fui tão abraçada, tão envolvida,
pelo Clube de Desbravadores, classe bíblica, escola sabatina, cantava, comecei a cantar já na igreja, e eles me envolveram. E sabe qual foi o sentimento? Pertencimento. Eu não estava sozinha no mundo, eu pertencia a uma família que se importava comigo. Como que eu vou dizer não para esse Jesus, para essa igreja que me abraçou no momento que eu mais precisava? Queridos, esse sentimento, ele faz toda a diferença porque ele nos torna feliz. Feliz. Quem você é? Quem eu sou? Adventista do sétimo dia. Eu pertenço àquela família que está caminhando rumo ao céu. Não somos perfeitos. Paulo não era perfeito. E ele diz aqui na Bíblia. Mas ele tinha uma preocupação em que as pessoas olhassem para Cristo e não para os irmãos. E agora eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Eu deixei minha Bíblia toda marcadinha para economizar tempo. Filipenses, capítulo 3, 12 a 14. Filipenses 3, 12 a 14. Amém? Amém. Diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-los alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que conselho maravilhoso de Paulo! Ele diz: filho, filha, cristão, olhe para frente. Não olhe para os problemas. Não se distraia, não desvie do seu objetivo de ir para o céu, de ver Jesus voltar, de receber das mãos de Jesus a coroa da vida eterna. Não desista, filho. Olhe para frente, olhe para cima. Tem cristãos que olham para o lado, olham para a vida do irmão, olham para os erros das pessoas e desistem do caminho, desistem da corrida. Se nós olharmos para o lado, queridos, nós não vamos alcançar a vitória. Nós precisamos olhar para cima, porque é Ele que pode nos dar a vitória, queridos. Devemos avançar. Devemos esquecer das coisas que ficam no passado. Tem cristão, às vezes, que não consegue desenvolver uma fé genuína, uma fé leve, gostosa ao lado de Deus, porque vive com traumas do passado. Queridos, Deus quer que você supere isso. Não desista da corrida. Busque sua salvação, porque você ainda está nela. A mulher de Ló, queridos, olhou para trás. Você sabe, conhece a história. Ela olhou para trás. Tinha tudo para ser salva, mas olhou para trás e perdeu as coisas que tinha deste mundo e, sobretudo, a salvação. Olhe para frente. Continue a corrida. A vida eterna está atrelada à forma como nós corremos. A vida é uma prova que revela quem nós somos, em quem nós confiamos e a quem nós amamos. O teólogo John Piper coloca da seguinte forma, vou ler para vocês para não perder nenhuma frase. A vida é uma prova para você revelar a fonte de sua força, se em Deus ou nos homens. A vida não é uma prova para você revelar o poder e capacidade de sua inteligência, mas sim uma prova para você experimentar o poder da graça de Deus. A vida é uma prova que revela como a beleza de Cristo nos cativa e nos constrange a correr e a combater para a glória de Deus. A corrida da vida tem consequências eternas, não porque sejamos salvos por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas porque Cristo nos salvou de obras mortas para servirmos com paixão e perseverança olímpica ao Deus vivo e verdadeiro. Que palavra maravilhosa desse teólogo. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. Já estou quase encerrando. 2 Timóteo, nós vamos para o penúltimo texto. 2 Timóteo, capítulo 4, meus irmãos. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. 2 Timóteo 4, verso 8.
diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Que texto lindo! Eu me emociono ao ler. Queridos, aqui Paulo ele está prevendo o seu martírio. Ele sabia que o fim da sua vida física estava chegando ao fim. A corrida de Paulo estava no percurso final. Mas a gente vê nesse texto que ele cruzou a linha de chegada. Ele vai receber das mãos de Jesus, no dia de sua vinda, a coroa da salvação. E as estrelas de todas as pessoas que Paulo levou aos pés de Jesus. Queridos, será que nós, quando chegarmos ao fim da nossa jornada nessa terra, oxalá que nós estejamos vivos na volta de Jesus, mas se isso não acontecer, será que nos nossos últimos dias nós poderemos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada? Queridos, se esse era o seu desejo quando você entrou para essa igreja, ele precisa continuar sendo, porque nós ainda estamos na corrida. Esse texto de Paulo me lembra a minha avó. Minha avó era muito fervorosa, fiel adventista do sétimo dia. Contraiu câncer no cérebro. Passou por cirurgias, remédios, ficou numa cadeira de rodas. Mas a minha avó tinha uma fé tão viva que ela cantava aquele hino: eu espero muito ansioso meu Jesus aqui voltar. Eu aguardo as boas-vindas de Jesus na praia de outro mar. Uma fé inabalável. Sabia que seu fim estava próximo, mas tinha a certeza que ela tinha completado a carreira. Queridos, oxalá que eu e você também tenhamos essa certeza. Mas a corrida não acabou para nós que ainda estamos aqui. O prêmio está pronto. Jesus já preparou. Ele subiu ao céu, preparou tudo, está pronto. Mas por enquanto nós ainda estamos na corrida. Enquanto nós aguardamos, queridos, para chegar a linha, cruzar a linha de chegada, nós não devemos esmorecer. Agora, quer saber qual é o prêmio? Eu vou falar para vocês qual é o prêmio. Ellen White tem um livro que diz assim: perguntas que eu faria a irmã White. Tem várias perguntas onde ela responde. E eu tirei um trechinho de onde ela fala as visões que ela teve do céu. E ela diz assim: havia anjos de todos os lados em redor de nós, quando caminhávamos sobre o mar de vidro em direção à porta da cidade. Jesus levantou o potente e glorioso braço, segurou o portal de pérolas e disse: lavastes vossas vestes em meu sangue, permanecestes firmes pela minha verdade, entrai. Todos entramos pela cidade. Ali vimos a árvore da vida e o trono de Deus. No lugar santíssimo vi uma arca, cujos cimo e lados eram de ouro puro. Havia querubins em cada extremidade. Havia vários anjos e um que regia o coral. E, queridos, eu quero finalizar falando desse prêmio no livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler o último texto dessa noite. Nós vamos conhecer o prêmio que está guardado ao vencedor. Apocalipse, capítulo 21, verso 1 a 7. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá.
Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aqui está o prêmio, queridos, para quem cruzar a linha de chegada. As palavras foram seladas pelo próprio Deus, e ele diz: sela, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Queridos, nós receberemos o prêmio das mãos do nosso Senhor Jesus. Não esmoreça, não se distraia, não desanime, não olhe para trás, prossiga para frente, porque Jesus virá e Ele vai colocar a coroa da salvação em nossa cabeça. Nós habitaremos com Ele e Ele conosco para toda a eternidade, num lar onde nunca mais haverá sofrimento, onde não haverá luto, nunca mais a dor reinará. Nós habitaremos para sempre ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não troque a coroa de glória por coisas passageiras deste mundo. Continue firme na sua corrida, porque tua vitória será certa em Cristo Jesus. Amém. Nós iremos louvar nesse momento. O conjunto prepara uma música junto com as crianças. Nós iremos cantar. E se você sentir o desejo no seu coração de fazer um voto com Deus, de continuar firme e forte na caminhada cristã, tire esse momentinho desse hino para refletir na sua vida espiritual e faça uma oração em silêncio no banco enquanto nós cantamos. Deus abençoe.